Felipe, o Márcio Errara, meu grande amigo, tinha perguntado para você o seguinte: qual é o terraplanismo da história? E ele me mandou feliz aniversário, valeu. Qual que é aquilo da história que é o terraplanismo bizarro? Astrologia? Não. A Nazismo de astrologia é da esquerda. astronomia, né? Nazismo de Nazismo. esquerda. Só existe no Tem Brasil essa, vários. essa tese, digamos assim, né? Um que tem ganhado força nos últimos tempos, essa questão de nazismo de esquerda. A que eu acho mais nociva, no caso brasileiro, não sei se chega a ser um terraplanismo, né? Mas é que achar que toda escravidão é igual em toda a história, em qualquer lugar do mundo. Ela Uhum. pode até ser em termos morais, mas em termos sociais, políticos, econômicos, não foram. E o tipo de escravidão que afetou o continente americano é um tipo específico, diferente da escravidão que você tinha, por exemplo, em Roma Antiga, ou que você tinha no Império Muçulmano, Uhum. e Tem por aí como vai. citar exemplo? Exemplo do Escravidão, quê? Não, como você pode era? pegar, por exemplo, a escravidão em Roma. Posso estar falando uma grande besteira, porque isso é que eu lembro. E era uma escravidão por dívida, por exemplo. Então, se eu estava devendo para o Felipe, eu poderia, por um tempo, assinar um contrato com ele, vai, entre aspas, para pagar essa dívida. Isso poderia ser. A grande questão, assim, tem uma nerdologia sobre a origem da escravidão no Brasil. Uhum. Assistam lá, que eu tento explicar melhor. E tem um puta apoio visual. Mas assim, a grande questão é que a escravidão no continente americano, ela foi uma escravidão que teve um componente ela teve um fator racial que era indissociado do estado de escravização da pessoa, né? Então, assim, isso fica muito notável, né, na frase era melhor presumir de todos os pretos que escravos fossem, a não ser provado em contrário. Ou seja, se uma pessoa negra estivesse andando na rua, era justificado presumir que ela era escravizada pela sua cor de pele, salvo ela não tivesse uma carta de alforria. E não o contrário, você inclusive inverte o ônus da prova, né? Ou seja, a pessoa era culpada até se provar o contrário. Então, e a escravidão no continente americano, ela é decisivamente, ela tem essa questão racial, além de outras particularidades. Então, por exemplo, falando de Roma Antiga, na Roma Antiga, você tinha pessoas escravizadas que eram gauleses, germânicos, itálicos, núbios, gregos, trácios, o que for, diferentes etnias, culturas. A escravização daquela pessoa não dependia da cor da pele dela. Não era uma condição pré-determinada. Não, olha lá, um gaulês andando na rua, é escravizado. Não tinha essa marca visível. Além da questão de ligação com, por exemplo, com questões religiosas e tudo mais. Então, eu acho que no caso do Brasil, esse que acaba sendo talvez o maior problema. Se for para Uhum. colocar um terraplanismo histórico no Brasil, é a falta de compreensão popular, a falta da presença no debate popular do impacto da escravidão na sociedade brasileira e como esse impacto perdura até hoje. Tá? Se for para colocar o principal problema. Agora, claro, sempre vão ter aqueles terraplanismos até meio bizarros, né? Do tipo as armas secretas nazistas, né? Uhum. Aquelas coisas mais esotéricas, né? É que o Tipo, History a pessoa, Channel adora fazer documentário sobre. isso, pirâmides foram feitas por alienígenas, ou então aquela coisa meio Código da Vinci, né? Então, assim, Uhum. que Templários é o filho de Jesus, e os Templários dominaram o mundo, os Templários ainda dominam o mundo, porque os Templários deram origem à maçonaria, e a maçonaria é reptiliana, entendeu? Aquelas coisas bem bizarras, e aí entra numa coisa que, assim, o Milho falou aquela hora que a gente ia começar a encerrar, não sei, mas que é uma reflexão que eu acho muito importante também, que é muitas pessoas veem
história, o conhecimento histórico, né, como curiosidade, como trivia, não tem problema isso. O que eu quero dizer é importante ter um conhecimento histórico razoável, primeiro para entender a nossa sociedade, claro, mas também porque história costuma ser um dos mais convincentes argumentos de autoridade que existem. A gente pode pensar no exemplo bobo, que é assim, você ganhou na loteria, você ganhou lá R$1 milhão. Você vai botar esse R$1 milhão no banco que foi fundado ontem, ou no banco que tem 100 anos de história, que já passou por crise, já superou, já está maior e tudo mais. Esse é o exemplo bobo, né? As pessoas vão olhar e falar, putz, é mais antigo, logo é mais tem maior sustentação, é mais confiável, é mais estruturado. E o encanto, digamos assim, que o passado costuma dar para as pessoas, que a gente tem uma tendência natural de idealizar o passado, a gente só lembra das coisas boas, só pensa nas coisas boas. Então, assim, putz, religião. Novamente, vamos pensar aqui não é um assunto super simples, né? Mas, do ponto de vista institucional, você vai olhar para as religiões que têm milênios, séculos, milênios, com muito mais respeito do que, por exemplo, a cientologia. Foi criada ontem. Né? Você pode achar que as duas são falsas, você pode não acreditar em nada, mas você vai olhar e falar, putz, não, a Igreja Católica tem isso, 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 aquilo. A cientologia não, a cientologia é esquema, é pirâmide, é marketing multinível. Agora, então, assim, história costuma ser usada como um argumento muito sedutor e muito convincente para as pessoas. E ter compreensão histórica impede que as pessoas sejam manipuladas, basicamente, né? Você vê, toda teoria da conspiração, todo discurso político, sempre vai buscar uma raiz histórica. Ninguém nunca vai virar e falar, olha, eu acho que tem que ser assim porque eu pensei nisso ontem enquanto estava fazendo macarrão. Não, olha, né, você pega lá Aristóteles, né? Quanto mais Aristóteles e Platão tiver numa argumentação, mais sedutora ela vai ser. Então, eu acho que isso acaba sendo, talvez, o grande terraplanismo, porque a história acaba tendo um efeito muito sedutor nas pessoas. Aquela coisa de mentiram para você, esconderam a verdade. Né? Não, a teoria da evolução é uma mentira, porque o Darwin, ele, na verdade, ele não era cientista, ele era da maçonaria, e ele criou isso, entendeu? Pronto, porra, você bota esses elementos históricos muito antigos, que se tornam, entre aspas, símbolos respeitáveis apenas pela sua antiguidade, e as pessoas podem cair.